O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam sentados aí. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de câmbio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde de que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consome. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destrui esse templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Essas são as palavras do Senhor. Graças, glória a Deus, Senhor. Jesus é nosso Salvador. E Ele quer tirar o mal de nós. Ele morreu numa cruz, ressuscitou, e assim nós temos a purificação, o perdão de todos nossos pecados. Existe uma passagem de 1 Coríntios 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que, por isso mesmo, já não vos pertence, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O templo de Jerusalém era o lugar santo. E os homens estavam vendendo bois e ovelhas e pombas e trocando moedas. E Jesus vem para purificar aquele templo de Jerusalém. Fez um chicote de cordas, expulsou todos. Ele disse: tirai isto daqui, e não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Exatamente como Jesus purificou o templo, expulsou os vendedores do templo, Jesus quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. É necessário morrer para o pecado, para a maldade, para todo vício, para as coisas erradas. Não podemos ser templo de Deus com muita coisa nociva lá dentro.
Nós fomos feitos por Deus e para todos nós ser templos, a morada de Deus, com o divino Espírito Santo agindo profundamente em cada um de nós. Na primeira leitura nós temos a profecia de Ezequiel. Ele fala sobre a água que sai da parte subterrânea do templo. E esta água sai exatamente como bênçãos estão nos templos, cada um de nós. Os prédios, os templos nossos são lugares de bênçãos. É como uma água que sai do templo, produzindo muitos bons frutos. O templo está voltado para o oriente e a água corria do lado direito do templo ao sul do altar. E essa passagem diz, e podemos aplicar isso a nós que somos templos de Deus: onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver a vida por causa daquilo, a bênção que sai do templo, é como uma água. Ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar o rio. E haverá vida espiritual quando nós somos templos de Deus e bênçãos estão saindo a partir de cada um de nós, pela presença de Deus, pela ação do Espírito Santo. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Nós vamos produzir bons frutos se nós somos libertados, purificados por Deus, pela ação do divino Espírito Santo. Não sabeis, não lembreis que sois templos de Deus. Como templos de Deus, fazemos a divina vontade. E Deus faz a divina vontade através de cada um de nós. Como templos de Deus, permanecemos na presença de Deus. E Deus prometeu permanecer em cada um de nós. Como templos de Deus, nós somos a luz do mundo. O amor divino está em nós. E sai de nós bênção sobre bênção, porque Deus está reinando em cada um de nós. Nós temos uma vida nova, a vida de Deus agindo dentro de cada um de nós. A igreja é consagrada a Deus. A nossa nova igreja vai ser consagrada a Deus. Um lugar de Deus, onde Deus realmente age profundamente. E a partir da igreja vai sair muitas e muitas bênçãos, muita experiência de Deus. É entendido que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, tem um grande zelo por sua casa. Um zelo para que todos nós sejamos templos de Deus. E você, nós todos, temos que ter o mesmo zelo que Jesus teve, para que possamos morrer para a maldade e viver para nosso Senhor Jesus Cristo. A conversão é a mudança de hábitos, de relacionamentos, e não mais vamos ter dentro de nós coisas que não prestam. Seremos felizes,
vamos produzir muitos bons frutos quando confessamos nossos pecados e somos libertados de toda a culpa, de todas as coisas erradas que nós fizemos no passado. Quando há uma mudança profunda no ser de cada um de nós, exatamente como aquela imagem de água saindo do templo e produzindo bons frutos, a mesma coisa vai acontecer com cada um de nós. É o segredo para a felicidade, volta para o Senhor. Uma comunhão profunda com nosso Senhor. O Espírito Santo agindo na pessoa de uma maneira simplesmente maravilhosa. Não sabeis que vosso corpo é templo do Divino Espírito Santo? Uau! Então tira as coisas que não prestam. O Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus. Recebemos de Deus o Espírito Santo. E que por isso mesmo já não vos pertence. Porque nós somos do reino de Deus e pertencemos a Ele. Somos do Senhor Jesus. Porque fostes comprados por um grande preço. A morte de Jesus na cruz. Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai a Deus no vosso corpo, porque vosso corpo é templo de Deus. Obrigado, Jesus, por esta festa. A festa da primeira igreja, da Igreja Católica. A mãe, cabeça de todas as igrejas. Essa igreja foi construída entre 314 e 335. Primeira igreja de Roma. Louvado seja Deus. Porque todos nós também somos templos de Deus. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.